Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais um podcast do Desconectadamente. E hoje estamos recebendo uma nossa convidada muito especial, falando sobre a violência contra a mulher. Só que antes eu queria agradecer à TV Cariri pelo convite, né, pela confiança no nosso grupo. Né, Maria? É isso mesmo, Suiane. Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando. Muito obrigado desde já a todos, né, que estão conectados. Desde já, o nosso muito obrigado a todos que estão acompanhando a nossa. E já segue aí os nossos links pelas nossas redes sociais, o nosso Instagram, pelo nosso YouTube, né? E se você se identificar com alguma pergunta, com a história, com o tema, né, do nosso podcast hoje, então você pode mandar a sua pergunta, pode tirar a sua dúvida, pode mandar a tua história anonimamente, que a gente vai ler aqui. Mas antes, né, a gente vai apresentar hoje a nossa convidada, a nossa nova convidada do Desconectadamente, né, que chegou para fazer parte, para nos somar. Com vocês, Leciane Marques. Leciane, seja muito bem-vinda desde já. O nosso muito obrigada em nome do grupo todo. Obrigada, boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite e espero poder acrescentar muito mais nesse podcast. E agora, voltando, falando sobre nossa convidada, eu quero convidar Mara Guedes, que é ativista no movimento da Casa da Mulher, professora aposentada e coordenadora da Casa da Mulher do Juazeiro do Norte. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Mara. Desde já, o nosso muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, né? Parabenizar a todas vocês, dizer que esse projeto ele vai avançar. Esse projeto ele vai ter história, ele vai fazer história, né? Quero saudar todos e todas que estão conectadas neste podcast e dizer que estou aqui para colaborar e para ajudar nessa empreitada de vocês, nesse projeto. Ai, Mara, muitíssimo obrigada, né? Então, assim, a gente elaborou todo um roteiro, né? E aí a gente já vai começar, né? Porque a gente também tem que ser, né, Mara? O tempo é um pouquinho corrido para você também, né? Então, assim, Mara, a gente já vai adentrar o assunto, né? E vai começar também fazendo já as perguntas, né, que a gente elaborou para você. Tá bom? Tudo bem para você? Tudo bem, tudo bem. Então, Mara, hoje, conhecendo alguém que esteja sofrendo essa violência doméstica, seja ela física, sexual, psicológica, quais órgãos a gente pode acionar hoje? Hoje, para o atendimento e o acolhimento dessas mulheres que sofrem violência, principalmente a violência doméstica, né, que é a violência sexual, que é a violência física, que é a violência psicológica, que é a violência patrimonial e a violência moral, nós temos alguns setores, nós temos uma rede. Por exemplo, essas mulheres que sofrem esse tipo de violência, elas podem procurar os centros de referência da mulher, as delegacias especializadas da mulher. Aqui em Barbalha não tem, mas tem em Crato e Juazeiro. Elas podem procurar o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública e também em Crato e Juazeiro tem o Juizado da Mulher. E, por último, não menos importante, a Casa da Mulher Cearense, né? Nós estamos lá 24 horas para receber todas essas mulheres em situação de violência. Não só as mulheres cis, mas também as nossas mulheres trans, as nossas mulheres travestis. Mara, e para ocorrer essa denúncia, precisa comprovar realmente e ter provas que aconteceu ou não? Olhe, a primeira coisa que ela faz ao sofrer a violência é chegar, se for na delegacia, se for direto para a delegacia da mulher, vai e conta a sua história. Se for preciso, depois, com o inquérito instaurado, é que a delegada vai pedir
ou o juiz vai pedir testemunha. Mas, na hora, para fazer a denúncia, para instaurar o inquérito, não necessariamente já é preciso levar nomes de testemunha. Até porque a violência doméstica, ela acontece, na maioria das vezes, no meio de 4 paredes. Né? Não tem testemunha. Mas o corpo dela, a história dela, aí depois daí ela vai fazer o exame de corpo de delito, enfim, não necessariamente, nesse primeiro momento da denúncia, precisa apresentar a testemunha. Ela pode fazer depois, quando a autoridade ou policial ou a autoridade do judiciário pedir. Até porque tem violências que não são violências físicas, né? Tem a violência emocional também. E não tem como você ter uma prova fisicamente para levar, né, diante da denúncia. A prova maior é o estado da mulher, como ela chega lá. Por exemplo, uma violência psicológica, uma ameaça, a mulher chega completamente visível o seu sofrimento. Então, aquela forma como ela chega, seja na delegacia, seja lá na nossa casa da mulher, seja, enfim, onde ela procurar os centros de referências da mulher, onde ela, até os CRAS do município, na cidade que não tiver esses equipamentos, essa rede de atendimento, ela chega pelo seu próprio semblante, pelo seu próprio aspecto de sofrimento, ela já é uma prova. A violência psicológica, na verdade, é mais difícil de prova, porque ela se dá no interior, na alma, no íntimo, né, daquela mulher. Porque é muito sutil, né, Mara? Assim, ocorre um tipo de violência que ela é muito sutil entre a gente. E ela permeia entre a gente também, né? Às vezes, a gente conhece uma colega, a gente conhece uma amiga, a gente conhece uma irmã, né, dentro da própria família que sofre esse tipo de violência. Só que aí ela não quebra esse ciclo de violência, né? Nós temos várias experiências de mulheres que sofrem até 10 anos ou mais, sofrem violências e têm dificuldade de quebrar esse ciclo de violência. Por isso é que tem hoje os equipamentos de apoio, de acolhimento a essas mulheres, para elas terem coragem de denunciar. Porque chegando ali, com certeza, ela vai ter essa certeza que vai ser acolhida e que vai ter um lugar onde o problema dela, o sofrimento dela, seja amenizado e encaminhado aos órgãos de direito. Mara, você acha que a pandemia aumentou muito os casos? Aumentou, sim. Durante a pandemia, nós tivemos um aumento considerável, foi 22% o aumento durante a pandemia. E a gente já sabe quais foram as razões desse aumento. Foram a convivência dessas mulheres as 24 horas com o agressor. Muitas dessas violências, inclusive eu estava isolada na época e recebia telefonemas. Tipo assim, ele tomou o telefone quando ela quis ligar, porque só fazia ligações, e o telefone, ele tomou e quebrou o telefone. Assim, não só foi essa que eu recebi. Outras, com certeza, aconteceu isso. Então, elas estavam dentro de casa, não dava tempo a fazer a denúncia. Aí sofria a violência lá dentro da própria casa. E isso foi aumentando, e nós tivemos um aumento de 22% durante a pandemia. Quer dizer, a mulher, além de ter sofrido a violência, que foi a questão do vírus, né, da pandemia, ainda sofreu com mais intensidade a violência por não poder sair, procurar ajuda ou denunciar. Então, assim, a gente, assim, além de ver esses números crescentes, né, durante a pandemia, a gente também pôde ver, né, nos últimos meses, a gente viu que teve um aumento muito grande dessa violência, né, tanto dentro de casa como fora do âmbito familiar. Mara, você acha, assim, o que poderia ser feito, né, para combater esse tipo de violência? Olhe, a história do enfrentamento e de combater a violência, ela passa por processos. Por exemplo, essa violência é ocasionada por uma educação e uma cultura machista. Então, para a gente desconstruir essa educação, essa cultura machista, essa questão da violência de gênero, para enfrentar
essa violência, nós precisamos desconstruir o machismo, nós precisamos desconstruir o patriarcado, nós precisamos desconstruir o domínio do homem sobre a mulher, né? E isso passa por todo um processo, porque hoje a gente está com os casos, os homens sendo punidos, mas nós precisamos fazer ações que evitem de prevenção para que a violência não aconteça. Aí passa pela escola, aí passa pelas igrejas, aí passa pelos órgãos de defesa, aí passa pelo movimento de mulheres, que também faz o trabalho educativo, de encorajamento e de empoderamento das mulheres, passa por uma série de instituições, pelo governo, pelos governos, né? Mas, principalmente, para que a gente não tenha, daqui a 10, 15 anos, uma população violenta como a gente está tendo agora. Você mesmo aí afirmou que a violência aumenta a cada dia. Para que essa violência não continue aumentando, é preciso fazer esse trabalho preventivo. E nós, da Casa da Mulher, aqui do Cariri, e as outras demais casas, temos esse cuidado. Por isso que a gente está aqui, para contribuir com vocês, porque esse espaço aqui ele é nobre. Muita gente vai ouvir, muita gente certamente vai abraçar essa causa do enfrentamento à violência contra as nossas mulheres. Não é possível que 63% da violência contra as mulheres acontece dentro do seu próprio lar, onde ela devia estar protegida, onde ela devia estar amparada, né? E nós somos 50%, em outros locais, 51% da população mundial, e não podemos tolerar, ninguém pode tolerar a violência contra a mulher. Assim, vem crescendo a cada vez mais esse número, né? E, assim, nos últimos meses, né, a gente teve a questão das famosas que sofreram essa violência doméstica, né, Mara? Aquela violência, aquele tornar público das nossas famosas, em parte, ela encoraja as nossas mulheres, porque tem aquelas que têm muito medo de fazer a denúncia, aí quando vê uma pessoa, uma mulher famosa, com todas as condições, rica, branca, né, e artista e tudo, fazer a denúncia, ela diz assim, por que é que eu, simples, pobre, não posso fazer? Eu posso fazer porque eu também sou mulher. Foi meu corpo que sofreu a violência. Então, agora, o que a mídia ou alguns da população não podem fazer é revitimizar essas mulheres. O que é que essas mulheres fazendo? O que é que elas estão fazendo aqui dizendo isso? Não é? Fica, ao invés de apoiar, de achar que está correto, fica revitimizando essas mulheres. Então, isso também é muito ruim. Você veja que a última, ela demorou a ter coragem de vir para a televisão para falar, não é? Então, tem essas questões, mas muitas mulheres, eu acho que viu que é preciso sair desse ciclo de violência, porque ela ficou calada, principalmente a menina, como é a Hickman, ela ficou calada há muito tempo, ela sofreu violência calada. Uma pessoa sobre isso, que falava assim, como é que você se dispôs a passar por isso? Você é rica, bem-sucedida, né? E acabou acarretando, né, esses comentários, influenciando, né? Muitas vezes as mulheres demoram a denunciar justamente com esse medo do julgamento, né, da sociedade. Exatamente. Uma das coisas que podem nos ajudar a todos e todas nós no enfrentamento à violência é não julgar nossas mulheres. Por favor, não julguemos as nossas mulheres. 10 anos apanhando porque gosta de apanhar. Não é porque gosta de apanhar. A mulher não vem denunciar porque tem medo. Antes nem tinha onde denunciar. Ultimamente já tem. Tem os órgãos, tem a rede de atendimento. Como eu já disse, as delegacias de mulheres, tem os juizados de mulheres, tem os núcleos de defesa da mulher, tem os CRMs que ela pode ir lá conversar e o CRM encaminha para o serviço, para a rede de atendimento. Tem a Casa da Mulher. Nós atendemos lá na Casa da Mulher Cearense, no Juazeiro, uma média de 10 mulheres por dia.
E quando o caso dela não é encaminhado lá na casa, a gente encaminha para o devido local, para a devida rede de atendimento. Então, quem estiver nos ouvindo, passa essa história para as nossas mulheres. Não deixem as nossas mulheres sofrerem o tanto que têm sofrido. E com relação ao aumento do feminicídio, concordo com vocês. A afirmativa, infelizmente, é verdadeira. Mas é porque ainda predomina muito o machismo. E agora tem uma campanha nacional que é contra a misoginia. A misoginia é o ódio que o homem tem da mulher, a aversão que ele tem da mulher, do feminino. Então, junta tudo isso num nome chamado misoginia. Junta o machismo, junta o patriarcado, junta a masculinidade tóxica, as atitudes abusivas, junta tudo nessa palavra, aí termina matando a mulher, que é o feminicídio. É matar a mulher por conta dela ser mulher e dela não se submeter mais às determinações e às ordens dele. Nós tivemos, infelizmente, aqui na região do Cariri, este ano, 14 feminicídios. 14 mulheres morreram pelo fato de ser mulher. Não é concebível, mais uma vez eu digo, ninguém tolera uma violência dessa contra as nossas mulheres. Nossos corpos não nasceram para ser violentado, para ser agredido e para ser eliminado com tanta violência. Fala um pouquinho, Mara, sobre as prevenções que acontecem na Casa da Mulher. Qual é o tipo de prevenção que acontece hoje? Hoje, na Casa da Mulher, quando as mulheres chegam lá, a primeira coisa que elas fazem é ser ouvida pelas psicólogas. E ao ser ouvida pelas psicólogas, elas começam a ser encorajadas tanto a fazer a denúncia, como depois que pede a medida protetiva, elas vê se sustenta essa distância desse agressor. Porque, principalmente, as ameaças. Voltar uma mulher para um agressor que ameaça é voltar essa mulher para um feminicídio. Todas as mulheres que já passaram pela casa este ano e o ano passado, que agora a gente está completando 1 ano e 9 meses, ninguém sofreu feminicídio. Mulheres que passaram pela casa. Por quê? Porque elas são orientadas, elas são encorajadas, elas são acompanhadas. E as que têm coragem mesmo, assumem essa coragem de enfrentar essa violência, elas não voltam mais para o agressor. Uma outra que pede para retirar a medida protetiva. Eu me lembro de 3 casos que ela voltou para o agressor reincidiu na agressão, mas o que é que a gente diz? Olha, essa retirada da medida protetiva é perigosa, não lhe dá segurança, você não está segura. Mas, se você vier a sofrer, volte, nós lhe recebemos aqui. Nós lhe reorientamos. E elas voltam, pedem novamente a medida protetiva e têm evitado essa história do feminicídio. Porque sempre existe a questão do acolhimento, né, Mara? Em vez de você ir lá dizer que não vai mais. E aí eu estava vendo uma outra coisa também. Hoje as unidades de saúde também, elas recebem essas mulheres, né? A gente já tem, eu não tinha visto ainda, mas aí eu fui ver e a gente hoje já recebe esses pacientes nos hospitais, nas UBSs, né, nas unidades básicas de saúde, e elas de lá elas podem ser encaminhadas já, não é? Isso é o que nós chamamos da rede de atendimento. E essas redes, elas também, os postos de saúde, os hospitais, a própria agente de saúde, né? São redes, são espaços que podem ajudar as nossas mulheres a não sofrer, ou se já sofreu, mas que pelo menos tenha coragem de denunciar e não voltar a sofrer essa violência. Então, é todo um segmento que precisa se envolver. É aquilo que eu dizia inicialmente. Não dá para a gente enfrentar essa violência sozinha. Não dá para a Casa da Mulher enfrentar essa violência sozinha. Não dá para um projeto que vocês estão criando e que existem por aí, enfrentar essa violência. Nós temos que fazer um esforço conjunto. Sociedade, governo, igrejas, principalmente a educação,
todas as associações, as comunidades, o movimento mulher, tem que fazer esse esforço conjunto para poder a gente vencer essa violência. A própria comunidade também ela tem que se engajar muito para isso, né, Mara? Fazer a denúncia. Até mesmo porque, assim, dentro da comunidade é onde a gente vai reconhecer essas pessoas, esses perfis dessas pessoas, né? E a gente vai tentar conscientizar essas pessoas disso, né? Hoje já existem alguns grupos de socialização dos agressores, né? Eu achei, conversando com a Maria, né, com você, e aí você já tem essa ideia. Eu acho que é importante fazer esse trabalho. Inclusive, a Lei Maria da Penha preconiza isso. Preconiza que o Estado, o governo, faça também essas atividades de ressocialização desses agressores. Mas, até agora, ainda não tem como política pública. Tem alguns grupos, algumas ONGs fazendo esse trabalho. E, assim, a gente louva muito, porque nós, do movimento, nós dos equipamentos, não estamos dando conta nem das nossas mulheres que chegam lá violentadas. Mas nós queremos que outros grupos tomem de conta desses homens, desses agressores, para eles não voltarem a agredir outras mulheres. É muito importante. Qual que é o perfil do agressor? Olha, o perfil do agressor, as meninas ficam rindo, porque eu disse assim, dos perfis dele é ele ser cruel. Eles têm, os agressores mesmo, principalmente a agressão física, eles fazem muito crueldade com o corpo da mulher. Eles mordem, eles beliscam, eles dão murro nos olhos, que é para ficar roxo, para ela mostrar que ali passou o poder dos homens. Esse eu chamo de crueldade. Mas tem aqueles também que, uma grande maioria, que é usuário de droga. Aí eles, com esse perfil de usuário de droga, eles se acham no direito de matar as mulheres, né? de fazer tentativa de feminicídio e matar as mulheres. Tem a questão do perfil do machismo. O principal perfil é ele ser machista. Ele foi criado nisso, recebeu essa educação, muitas vezes viu o pai agredindo a mãe. Então, esse machismo continua e é um dos perfis que a gente identifica muito na casa da mulher e nos espaços onde a gente vê. Por que é que tem que esmurrar a mulher no rosto para mostrar o seu poder? Por que é que tem que morder a mulher, arrancar um pedaço do corpo dela? Para mostrar a masculinidade, né? Parece que é para mostrar. Que realmente ele é o dono do corpo dela, que ele é o poderoso. Então, isso é um perfil muito perigoso que eu chamo de crueldade. Ele é cruel. Eu acho que é um ponto mais difícil tirar essa ideia da cabeça da sociedade em si, né? A masculinidade, essa parte do homem acreditar que ele só é homem quando ele agride a mulher. E que também ele se manifesta dessa forma para mostrar, por isso que chama masculinidade tóxica, né? Tem o relacionamento abusivo, tem a masculinidade tóxica. Você é o relacionamento abusivo, eles ficam a vida toda dizendo, você é louca, você está fazendo isso porque você é uma louca, você não tem condição de viver sem a minha pessoa, você não tem como criar os filhos. Aí vem toda uma relação abusiva. Você é feia, ninguém lhe quer, depois de certa idade, quem é que vai querer? Então, isso é tão difícil a mulher enfrentar e se reconhecer que está sendo violentada, que termina assumindo que... E muitas ficam loucas. Nós recebemos mulheres lá na casa surtadas. Temos que enviar imediatamente para uma UPA ou para o CAPS, sabe? Porque elas chegam totalmente surtadas de tanta violência, de ser tão repetida a violência psicológica até chegar na física. E sem contar que eles tiram a fortaleza da mulher, né? Isola ela da família, dos amigos, dos parentes, né? Ela acredita que ela é a pior pessoa, né? Ela se sente culpada.
né? Não é ele que é culpado, mas ela se sente culpada às vezes por achar que não crio meu filho bem, não sei fazer comida, não sei cuidar da minha casa, né? Então elas se julgam. Por que eu não fiquei calada na hora que ele falou? Quer dizer, isso é uma coisa muito difícil para as nossas mulheres. Nossas mulheres, a grande maioria, como eu disse, não sentem que estão sendo violentadas. E aí terminam se acostumando com isso e terminam chegando num ponto que ela diz, não, agora eu não aguento mais não, que é a violência doméstica, que é a violência física. Nós sabemos que quando chega na violência física, já tem passado pela violência moral, pela patrimonial, pela psicológica, às vezes até pela sexual. Porque o casal, o homem que obriga a mulher a ter uma relação sexual sem a vontade dela, sem o consentimento dela, é considerado, inclusive, estupro. Né? Então, quando chega na violência física, já tem passado por esses. E passado pela violência física, chega ao feminicídio. Então, é uma sequência que a gente chama ciclo da violência. Eu acho né? que é a última etapa, né, Mara? Quando chega para o homicídio, o feminicídio que a gente chama, eu acho que é a última etapa da violência, né? Mas essa violência, ela começa de forma muito sutil, né? Então, assim, ela vai aos poucos, vai avançando, né? E a pessoa, ela não se reconhece que ela está passando por aquilo, né? E, assim, às vezes, a pessoa ou as outras pessoas, elas tentam abrir os olhos da pessoa, não, mas ele é assim mesmo, né? Tipo assim. E é preciso que a mulher, em algum momento, ela procure ajuda. Se ela não tiver ajuda, ela não vai se aperceber dessa história. Ela vai terminar sucumbindo, perdendo a sua autoestima e sem condição mesmo. E muitas, já tivemos alguns casos, não lá na casa, de suicídio. Elas, quando não são mortas, elas se suicidam. Mas a principal amiga das mulheres em situação de violência é o acolhimento. O principal amigo é o acolhimento. Porque elas vão sentir, se ela tiver o acolhimento da família, se ela tiver o acolhimento da sociedade, dos órgãos que ela procura, ela vai se encorajar. Sim. E, com certeza, ela vai romper com esse ciclo de violência. É isso que eu ia perguntar. A família também pode denunciar, não precisa ser a mulher que está se violentando, né? A família pode denunciar, os amigos. As pessoas, quando o caso é de reconhecimento público, as outras pessoas podem, mas no caso da violência doméstica, quem tem que fazer a denúncia é a própria mulher, porque foi ela que foi. Agora, o que as pessoas e a sociedade podem fazer é ligar e fazer a denúncia por telefone. Está acontecendo aqui, o cara está batendo na mulher dentro de casa e ele, se não vier, ele vai matar essa mulher. E aí essa denúncia se mantém sigilosa. A polícia não vai dizer a ninguém que recebeu um telefonema de não sei quem, não. É importante, porque se não fizer isso, a mulher pode chegar a morrer, né? A sofrer. Ou então, como a gente tem recebido mulheres lá, que para poder ela ser atendida, ela teve que passar uma semana no hospital, de tanto espancamento. De tanto espancamento. Quer dizer, essa mulher ia morrer se não tivesse havido, acho que alguém ligou e a polícia chegou na hora. Aí não, aí quando chega e ele é preso em flagrante, a mulher vai levada, no nosso caso aqui em Juazeiro, Crato e Barbalha, pode ser para a delegacia da mulher, pode ser logo para o hospital, quando ela está muito ferida, leva primeiro para o hospital. Tem mulheres que chegam tão espancadas que vai direto para o hospital. Depois é que, às vezes, até a delegacia da mulher vai fazer o BO lá. E as nossas, quando elas saem, são acompanhadas pelas nossas psicólogas lá, são ouvidas pelas nossas psicólogas. Enfim, é muito difícil, mas é possível, gente. Eu quero reforçar a história do não julgamento das nossas mulheres vítimas de violência e reforçar a questão do acolhimento, do apoio. Tem um relato de uma modelo que ela fala assim,
ele queria que eu fizesse um lanche para ele às 3 da manhã. E não tinha o produto que ele queria. Ele fez ela ir de carro 3 da manhã no supermercado. No meio do caminho, ele disse que se ela não descesse, ia esmurrar ela, para ela descer do carro. Ela desceu do carro e ligou para os pais, dizendo que tinha acontecido uma outra história, né? Então, ele já começou a fazer o processo do ciclo, né? Ele já começou a maltratar ela, né? Certo. E nessa hora, se tiver tido imediatamente o apoio da família, com certeza ela se livrou desse agressor. Agora, se demorou, ou se ela não teve coragem de sair correndo, porque muitas saem correndo, né? Ou então alguma viatura passou, aí é possível que ela sofra um feminicídio. Ou então muita agressão. Sim. Bom, eu queria agradecer agora aos nossos patrocinadores. Shampoo e Companhia, cosméticos, maquiagem e artigos profissionais para salões de beleza. Tem 2 lojas em Juazeiro do Norte. Fica na Rua São Pedro, 484 e 720. Já em Crato, Rua Doutor João Pessoa, 364. Telefones para o WhatsApp, 9362-7262 ou 9496-9665. Aliartes Artesanatos. Tem aquele mimo para você presentear quem você ama, como chaveiros, artigos religiosos e havaianas customizadas. Fica localizada na Rua São Benedito, 2173, Juazeiro do Norte. Número para contato, 9917-2260. Home Office, gráfica e personalizados, trabalha com mimos corporativos para a sua empresa e mimos para os seus clientes. Conheça o Instagram da Home Office e acesse o link que está na bio. Lá você vai diretamente para o catálogo. Fica localizada na Rua São Francisco, 1277, São Miguel, ao lado do Macarrão ao Vivo. E temos também o Colégio Conhecer e Crescer. Está com matrículas abertas, com promoções imperdíveis. Material gratuito. Você só leva 3 cadernos e uma resma de folha. Fazendo matrícula também ainda este mês, você ainda ganha 50% de desconto no fardamento. Então, fica localizado na Rua São Francisco, 1460, São Miguel, Juazeiro do Norte. Número para contato, WhatsApp, 8889-0625. Temos também o Shopping Farma Feitosa, funciona das 7 às 23 horas, na Avenida Padre Cícero, 3782, bairro Triângulo, Juazeiro. Nos telefones 2131-7799 e o WhatsApp 98103-2605 e 99912-6100. Entrega gratuita, Shop Farma Feitosa. Você que é empresário sabe o quanto é caro contratar um advogado na hora que precisa? Pensando nisso, chegou na região do Cariri o Seguro Jurídico Cariri, uma empresa consultoria e assessoria jurídica para pequenas e médias empresas, com pagamento de pequenas mensalidades a partir de R$ 129,90. Você terá à sua disposição atendimento jurídico 24 horas, com diversos serviços como representação judicial, civil, trabalhista, cobrança de dívidas e o melhor, sem pagar mais nada por isso. Entre em contato com a Seguro Jurídico Cariri e um dos advogados vai te atender e tirar suas dúvidas. Ligue ou mande mensagem para 889-8214-9370. YouCar, linha de cosmético para pele. Pedidos online no Instagram, @linha YouCar. Pronto, faltam aqui LF Semijoias, né? Então, onde garantir as joias. Número para contato, 9671-6246. Falar com Lohane. E é isso. Pronto, terminamos os comerciais. Mara, assim, quais os telefones para fazer essas denúncias? Olha, nós temos vários telefones. Como não dá tempo a gente apresentar aqui, porque também as pessoas não gravam, eu vou apresentar alguns. Por exemplo, nós temos o 180. O 180, ele é nacional, mas ele funciona 24 horas. E assim que ele recebe a denúncia, pode ser no lugar mais simples do interior do Ceará, ele já entra em contato com a rede
daqui, seja Barbalha, Crato, Juazeiro, enfim. É o 180, que é o atendimento geral no Brasil todo. O 190 é o da polícia. O da polícia, porque, na verdade, as casas tem que estar a polícia lá, que é para prender o cara, né? É o 190. Insistam, porque às vezes eles dão trabalho a atender, mas é bom atender, é bom ligar, viu? O 145 é o da Patrulha Maria da Penha. Funciona 24 horas. Aqui em Barbalha ainda não tem, mas Crato e Juazeiro tem a Patrulha Maria da Penha. E eles são ótimos, ótimos mesmo. E tem o nosso telefone, que eu vou dizer aqui, que é o DDD dele, o nosso telefone, que eu digo, da Casa da Mulher Cearense, Cariri, ali no Juazeiro. O DDD 85, aí 981 28 80 71. 981 28 80 71. A Casa da Mulher Cearense é aberta 24 horas. A hora que você ligar, tem um telefone para ligar, geralmente é mensagem, viu? Mande a mensagem. A hora que você mandar, tem gente para atender. Atender, orientar, encaminhar, enfim. Nós funcionamos, lá na Casa da Mulher, os setores que funcionam 24 horas. Né? A recepção, o psicossocial, um espaço que fica com as crianças, a brinquedoteca, uma casa de passagem e a delegacia da mulher de Juazeiro. Funciona 24 horas lá na Casa da Mulher. E também o setor de transporte da casa. Então, esses setores, eles funcionam. Pode ligar, fazer mensagem, ou se comunicar, ou perguntar alguma coisa, que a gente tem lá gente para atender. Mara, eu queria que você falasse um pouco sobre como que é a violência patrimonial. Olha, a violência patrimonial é também chamada de violência econômica. Ela controla o dinheiro das mulheres, o cara controla. Gente, chegou uma mulher lá na casa um dia com a peixeirada no braço. O agressor, o marido, deu uma peixeirada no braço dela para tomar o cartão do Bolsa Família. Isso é violência patrimonial, né? É controlar o dinheiro que ela tem. Algum dinheiro, às vezes até pessoas, mulheres, que têm um emprego, e o marido é quem controla o dinheiro, né? Não dá permissão para certas compras. Quer dizer, tem que perguntar a ele, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo? Isso é violência patrimonial. Como é que o dinheiro é dela e ele é quem tem que dizer o que é que ela vai comprar? Ele destrói os seus objetos. A raiva é tão grande que ele destrói os objetos. Ele quebra todos os móveis, as coisas da própria casa deles, né? E isso é muito perigoso, porque depois que quebrar cadeira, mesa, televisor, telefone, quebra o corpo da mulher. Então, a violência patrimonial, ela é perigosa também. E a Lei Maria da Penha também defende as mulheres na violência, nas 5 tipos de violência: na física, na patrimonial, na sexual, na psicológica. Vocês são alunas do curso de psicologia, né? Então, a violência psicológica, gente, ela causa um mal muito grande na vida das mulheres, no psíquico das mulheres, na saúde das mulheres. Nossas mulheres que chegam surtadas lá, é porque elas também passaram por essa violência psicológica. E ela atinge exatamente a saúde mental dessa mulher. Ela chega surtada, né? Então, a violência psicológica, ela se dá de várias formas. É quando o agressor humilha, é quando ele insulta ela. Você, agora faça alguma coisa para você ver o que é que eu faço com você. Está entendendo? Ameaça. Ele isola ela, isso vocês até já falaram aqui. Ele persegue, não deixa a mulher ir no mercantil fazer uma compra, que está ali vigiando o tempo todo. É a violência psicológica, é o relacionamento abusivo, né? E a questão da ameaça, porque a ameaça é muito perigosa. Quem ameaça faz, quem ameaça pratica. E aí nós já recebemos
mais de 100 mulheres lá na casa ameaçadas de morte, em iminência de morte. Então, elas têm que procurar um lugar para se abrigar, para se distanciar desse agressor. E é por isso que, quando a gente recebe lá, a gente passa para outro acolhimento, porque ela precisa ser acolhida. Se o agressor tiver sido preso, ainda dá um tempinho, mas se não ter sido preso, a gente tem que procurar como é que diz? Uma proteção, um lugar para ser acolhida, antes que ele faça mesmo o que ele prometeu. Assim, tipo assim, se você não sair daqui agora, eu lhe mato. Até o dia amanhecer, você tem que sair daqui. Né? Aí, para onde é que ela vai? Chegou uma mulher uma vez, trazida por um Uber. Ele passou e ele estava jogando as coisas dela no meio da rua e dizendo, saia, senão eu lhe mato. E a menina ficou com a criança. Aí foi que a mãe dele chegou a entregar a criança. Pois o Uber parou e botou ela dentro do carro e veio deixar na casa da mulher. Ela não sabia ainda que tinha a casa da mulher. E ela disse isso. No outro dia ela disse, só estou aqui porque teve esse acolhimento, porque ele ia me matar. Ela era de fora, não tinha para onde ir, e ele tinha dito que ela não amanhecia o dia viva. Então, são coisas assim, reais, gente. Não é a história que eu ouvi dizer, não. Nós acompanhamos lá na casa da mulher. Mara, como que funciona? Por exemplo, a mulher ela sai de casa, né? E ela tem filhos. Como é que funciona a guarda dos filhos? O pai tem contato com os filhos? E para onde ela vai? Isso. Muitas vezes, como a senhora falou, ela não tem local para ir. Para onde vocês mandam essas mulheres? Subentende que não é só o município do Juazeiro que é atendido, né? São todos os municípios que envolvem a região do Cariri todinho, né? Então, uma mulher de uma outra cidade, mais um pouquinho distante, então ela pode procurar sim essa casa dessa mulher cearense que ela será atendida, né? Isso, Mara?
Exatamente. Se ela puder passar logo pela delegacia da cidade dela e fazer o BO, ela chega na nossa casa com esse BO e ela é acolhida. Se for preciso, envia por abrigamento, pede a medida protetiva, enfim. Mas ela chegando lá, ela vai ser atendida. Mara, após a separação, ela pode denunciar o agressor? Como? Depois que ela se separou, ela não fez a denúncia quando ela estava com ele. Quando ela separa dele, ela pode abrir essa denúncia contra ele? Pode sim, pode e deve. Principalmente se ele ficar importunando. Pode e deve fazer, para evitar, inclusive pedir a medida protetiva, para ele não se aproximar, para ele não ligar para ela, para ele não ficar importunando. Pode sim. Muitas vezes esses homens, eles cumprem essas medidas protetivas. Porque a gente vê que a maioria dos casos desses feminicídios já tem uma medida, né? Sim. Olha, era para cumprir, seria para cumprir, porque assim, da prisão, tá? Se o agressor recebe a medida protetiva e descumpre, e a mulher, ou a sociedade, ou alguém que vê ele descumprindo, ligar, é prisão na hora. Na hora, e não tem fiança, não. Quando ele espanca a mulher e é pego em flagrante, no outro dia ele está preso, mas ele pode pegar um advogado e pagar uma fiança, que isso eu ainda acho falho na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é bem rigorosa, é para proteger a mulher e punir o agressor, mas ainda tem essa saída. Mas quando esse agressor descumpre a medida protetiva, aí não, é cadeia mesmo. Ele está descumprindo uma ordem judicial. Aí é cadeia. Agora, esses feminicídios que às vezes têm acontecido com medida protetiva, mas é porque não chegou, o caso foi tão assim, as mulheres pensam que eles não vão matar, não, aí chega lá e mata. Mas a grande maioria também, pelo menos, a grande maioria não fez a denúncia. Não fazendo a denúncia, não tendo a medida protetiva, aí ele fica solto, ele fica à vontade para dizer, não, só falta agora eu matá-la. E mata. Né? E mata. E ainda tem aqueles covardes, que é um dos perfis também dos agressores, que mata a mulher e se mata. Por que ele não se mata e deixa a mulher viva? Né? Ainda tem esse perfil aí que eu acho muito perigoso também, porque ele se mata, mas ele primeiro mata a mulher. É como se Nós vimos. você não vai ser minha, Também não vai ser de ninguém. E o argumento né? deles é esse mesmo. É um relacionamento abusivo. Né? Você não faz mais o que eu quero, pois então você vai fazer, você vai ter um castigo. Né? Além dos castigos que ela vinha sofrendo, como diz, da violência, castigo não, que ela não merece castigo. Ele é quem usa a palavra castigo. Sim. Né? Ele é quem usa, nós não usamos. Nós usamos a violência. Né? Quais os avanços das políticas públicas e do Brasil no Ceará para o fim da violência? Olha, nos últimos 2 anos, a gente já teve um avanço significativo e em alguns estados, nos últimos 6 anos. Aqui no estado do Ceará, nós tivemos avanços. Nós tivemos a instalação de 3 casas da mulher cearense no interior do Ceará. E tivemos a manutenção da Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza, porque o governo anterior ele não repassou mais recurso para as casas da mulher brasileira. Então, alguns estados, 7 estados do Brasil, assumiram as casas das mulheres dos seus estados, mulheres brasileiras dos seus estados. Só 7 estados. O Ceará foi um deles. Para nós, foi um avanço. Aqui, agora, depois dos 2 últimos governos para cá, da governadora e desse atual governo e do anterior, a gente já teve esses avanços aí. Nós tivemos também, já está sendo instalada umas salas lilás nos municípios que não têm delegacia da mulher, mas tem delegacia geral. Aí tem uma sala,
Tem alguns municípios que já tem. Nova Olinda já tem. Agora foi instalada aqui em Barbalha a Casa Municipal da Mulher, que também é um equipamento que vai atender as mulheres. E tivemos em Crato, já tem, né, porque é a Delegacia da Mulher, funcionando 24, a de Juazeiro funcionando 24 horas, porém a de Crato não funciona. Então, há um decreto aí do governo federal de que um dos avanços que eu considero é de que as delegacias da mulher existentes no Brasil terão que funcionar 24 horas e final de semana. E aonde não tiver, será criada. Mas essa de ser criada ainda não aconteceu. Estou falando das que já existem, que deverá funcionar 24 horas. Aí nós temos os centros de referências, nós temos alguns juizados da mulher. Por exemplo, no Cariri, aqui há uns 10 anos atrás, só tinha um juizado da mulher em Fortaleza. E aqui no Cariri, hoje, nós temos 2 juizados da mulher, um em Crato e outro em Juazeiro. E você, e ouvintes, e quem está aqui conectado, não tem noção da importância do juizado da mulher para uma cidade e para as nossas mulheres. Nós temos uma juíza em Juazeiro, aliás, uma juíza do juizado da mulher, de Crato, é uma mulher, é uma juíza. Mas ela tirou mais de 4.000 processos que estavam encalhados, porque o juizado da mulher de Juazeiro não dava de conta. E ela faz uma média de 8 audiências por dia. E outro dia, ela estava conversando com a gente e disse, olha, alguns processos prescreveram, porque quando chegou aqui já tinha prescrito. Mas os que estão aqui, nós estamos terminando de tirar, além do que ela atende todo dia. Ela disse que, nesse dia, ela me contou que fez um atendimento de 3 audiências do mesmo agressor com 3 mulheres diferentes. Pois é muito ruim isso, minha gente. É aquilo que eu disse, não dá para a gente tolerar um negócio desse. Um agressor agredir 3 mulheres, ter 3 processos e coincidir de cair nas mãos dela. Em todos os 3 ele foi condenadinho. Ele foi cumprir lá na prisão o que ele tinha feito. Acredito eu que ainda tem uma certa dificuldade das mulheres reconhecer, né, a agressão. E isso a gente tem que passar. Tanto para ele, a gente tem que mostrar para a sociedade que existe esse tipo de agressão e temos também que trabalhar o pensamento dos homens, né, em relação a isso. Por que agredir, né? Então, eu bato muito na tecla que a gente tem que trabalhar o pensamento das outras pessoas, principalmente dos homens. Temos que trabalhar também os homens, não só o cuidado com as mulheres. Tem um ouvinte aqui fazendo pergunta. Se depois de tudo a pessoa quiser desistir, o que acontece? Como procede? Olhe, a desistência só se dá com a medida protetiva. O processo vai continuar. O processo, a denúncia, o processo vai continuar. O juiz, lá na frente, no dia da audiência, é que vai decidir se ele sai livre ou não, dependendo da gravidade. Porque se for uma agressão grave, uma tentativa de feminicídio ou uma lesão muito grave, não tem nem perigo de ser retirado, nem que a mulher queira, nem que tenha advogado lá. Agora, a medida protetiva, aí ela retira. A mulher pode retirar ou na Defensoria Pública ou lá no próprio juizado. Com esses cuidados, né, de que ela pode estar novamente se submetendo a uma nova agressão, a uma nova ameaça, a um novo risco. Né? Mas não é já é um número considerável. Mas eu fico até preocupada com essas desistências das medidas protetivas. Mas, em relação a retirar o processo, não retira, não. Era assim, mas a Lei Maria da Penha já teve várias alterações, e uma delas foi essa, de não poder. Eu espero que a próxima seja retirar a fiança. Esses caras batem nas mulheres, é preso, né? E depois, no outro dia, é solto porque só se for ameaça de morte, que aí ele não é solto, não. Ele paga uma fiança e um advogado. E ele sai, né, Mara?
E ele sai e ela fica, sem poder sair com medo, né? Enquanto não tiver a medida protetiva, ele fica solto e ela fica praticamente presa. Ou num abrigo, ou dentro de casa, esperando que a medida protetiva saia. Agora, a medida protetiva lá na casa da mulher sai em 24 horas. O nosso juiz é um homem, um juiz, mas ele é muito comprometido. Que bom, né? Isso é ótimo. Mara, qual o perfil da mulher qual o perfil da mulher que sofre mais violência? O perfil de nossas mulheres, lá na Casa da... Eu estou falando da experiência que a gente tem na Casa da Mulher. Nós temos um sistema que faz a computação de todos esses atendimentos. 60% de nossas mulheres são pretas, pardas e pobres. É o perfil de nossas mulheres. 29% não. Mais de 30% não tem o segundo grau. Elas são, a grande maioria tem o Bolsa Família, porém, a renda é só essa mesmo. Então, por isso que elas entram naquele percentual de 60% são pobres, pretas e pardas. Aí, assim, também tem a questão a gente trabalhar também, como a Leiciane frisou antes, a questão da gente também trabalhar com as mulheres, a questão do empoderamento feminino, né, Mara? A gente trazer para essas mulheres, como você diz, de ter um estudo, não ter um segundo grau completo, às vezes, ou não teve a oportunidade de fazer, não é isso? E a gente trazer, assim, projetos para a comunidade, né? A gente, assim, que fosse oferecido mais a essas mulheres esse empoderamento para elas, muitas vezes, se libertarem dessa violência. Exatamente. As nossas mulheres, elas precisam se empoderar, precisam recuperar sua autoestima, né? Que quando a mulher sofre violência, ela fica com a autoestima lá zerada, né? E ela pensa que não é mais útil, que não é mais capaz, que não precisa mais estudar, que a vida dela acabou. Não. As nossas mulheres, inclusive a maioria que passa lá pela casa, nós temos um setor que cuida só da autonomia econômica dessas mulheres. Então, elas fazem os cursos, elas recebem o kit e elas vão se inserir no mercado de trabalho. Nós temos mais de 100 mulheres que passaram pela casa com carteira assinada, por esse setor da autonomia econômica que funciona lá. Mas nós temos mais de 400 mulheres na lista para entrar nesse processo de autonomia econômica. Mas, pelo menos, já é um começo, né? Então, as nossas mulheres, elas precisam também, quando for à Casa da Mulher, dizer como é a sua situação. A assistente social faz o levantamento. Elas também são encaminhadas, muitas vezes, para os CRAS e o CREAS, para conseguir o aluguel social, para se livrar desse, para quando não tem o Bolsa Família, ou os documentos. Gente, nós já recebemos mulheres na casa, que aí a violência é institucional, viu? Sem documento. E tem algumas delas chegaram a dizer, estou sem documento porque o marido queimou meus documentos, ou prendeu meus documentos, que é a violência patrimonial. Então, lá na casa, eu queria só falar, eu acho que já está terminando aí, de um setor que também protege as nossas mulheres. É um setor da Polícia Militar, que é dentro da casa, chamado GAV. O GAV é o Grupo de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência. Eles acompanham as mulheres que ficam com medida protetiva. O que é que eles fazem? Eles fazem 8 visitas. A primeira, a mulher que está com a medida protetiva, mas aí ela precisa querer. Ela precisa querer ser acompanhada pelo GAV. E a segunda visita é o agressor. Aí eles dizem, cara, a tua mulher está com medida protetiva, tu também. Tu está com a medida aí protetiva, tu sabe que não pode se aproximar. E eles fazem mais até 8 visitas. E se a mulher ainda correr risco, depois das últimas 8 visitas, eles renovam o acompanhamento. É uma equipe de policiais homens, mas tem 2 mulheres também, mas eles são treinados para isso. Sim. O atendimento deles é diferente, é humanizado. Excelente, excelente. Eles funcionam lá na Casa da Mulher Cearense. Bastante conhecimento que a
gente não sabia, né? Sim, com certeza. E dentro dos projetos de lei, eu estava vendo, né, como a violência, assim, como as medidas públicas, as políticas públicas, elas avançaram, né? Tem um projeto que a mulher, ela tem que ser atendida exclusivamente por outra mulher, né, Mara? Essa última medida que o presidente, projeto de lei que o presidente assinou, ele está dizendo que as novas delegacias que forem funcionar terão que ser todas atendidas por mulheres. Lá na nossa delegacia da mulher, as 3 delegadas são mulheres. Não pode e não deve ter delegado homem numa delegacia especializada da mulher, porque elas se sentem mais à vontade conversando com as mulheres. Mas nós ainda não temos escrivãs todas mulheres. Às vezes elas precisam ser atendidas por homens, mas eles passam também por uma formação. A nossa delegada, a doutora Suerda, faz a formação, e nós também da casa, para que eles façam um atendimento humanizado dessas mulheres, mesmo sendo homem. Mas essa lei das mulheres, das delegacias funcionarem com o atendimento da mulher, já está aí. Vamos ver se o ano que entra em vigor, né? Entra em vigor, porque é uma coisa muito importante, né? Passar um recadinho aqui. Gente, o sorteio hoje vai funcionar assim. Você tira um print da tela que está assistindo e manda para a gente. A gente vai lá se você está seguindo o nosso Instagram e se você está no nosso canal. Aí a gente faz o sorteio ainda hoje e coloca lá no nosso Instagram, tá certo? Então, tira o print da tela, manda para a gente com o seu nome completo e a gente vai fazer esses sorteios, tá certo? Legal. Bom, eu queria agradecer à senhora pela disponibilidade. Foi, assim, uma conversa maravilhosa. Coisas que a gente não sabia, agora a gente sabe e vai conseguir melhorar, né? Passar as informações de uma para outra, né? Para poder diminuir essa violência, né? Olha, eu sempre que participo dessas entrevistas, dessas palestras, dessas conversas, lá na Casa da Mulher, uma das coisas que a gente faz é atender as escolas e as universidades. Nós recebemos, eu acho que durante esse ano, 9 meses, nós já recebemos, eu acho que, eu não tenho em números não, mais de quase 100 escolas de ensino fundamental e universidade. E aí a gente tem todo o cuidado de receber esses alunos e alunas e leva para o auditório, faz uma conversa parecida com essa, né? E sai e mostra os órgãos que funcionam na casa e pede para que esses alunos, principalmente das universidades, o pessoal do curso de Direito, o pessoal do curso de Psicologia, que trabalha a questão da saúde da mulher em situação de violência, que quando vir uma pessoa, uma mulher sofrendo violência, denuncie. Não precisa dizer seu nome, não. Basta dizer, aqui está acontecendo isso, isso e isso, na rua tal, casa tal. Não precisa se identificar. Denuncie. Porque a denúncia, pelo menos, é a porta de entrada do enfrentamento à violência. Mas antes nós precisamos fazer aquilo que eu dizia, né, que é a prevenção. Então, nós fazemos essas palestras, quando somos convidadas, e eu faço questão de estar num momento como esse aqui. Eu saio empoderada, viu? Pela minha experiência, eu sou militante do movimento de mulheres há mais de 30 anos e eu só estou aqui porque outras mulheres estiveram antes de mim. Por isso que eu venho, porque vocês vão ser essas mulheres futuramente, porque a violência ela vai continuar por muito tempo. Eu não vou alcançar o rompimento ou a eliminação dessa violência, mas, pelo menos, eu tenho uma satisfação, contribuir e deixei alguma coisa, alguma contribuição para que as gerações futuras saibam que, como eu estou aqui, sei que outras antes de mim lutaram, que as gerações de vocês saibam que teve alguém que lutou. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu tenho muita esperança e peço a todos e todas que nos ajudem no enfrentamento a essa violência. Olhe, uma vida sem violência é o direito de todas nós mulheres.
Mara, desde já o nosso muito obrigado. A gente agradece em nome do grupo Desconectadamente e a TV Cariri também, né? E, assim, você foi muito bem-vinda, né? O seu esclarecimento, né? Assim, que pena que a gente, assim, não tem tanto tempo para continuar a nossa conversa, né? Também quero agradecer, Mara, que foi conhecimento riquíssimo. Tanto para nós, como eu acho que para os que estão assistindo, grande conhecimento que a gente não sabia. Agora vamos para falar sobre os nossos patrocinadores novamente. Mas eu quero agradecer também. Pode ficar à vontade. Assim, eu quero agradecer e acreditar nessa juventude que está aqui nessa mesa, que está aqui, está ali filmando, no nosso, como é o nome? Nosso técnico, né? Tenho certeza que ele não é um homem agressor, né? E aí eu quero agradecer também esse convite e dizer que o agradecimento vai de bate-volta, né? Vocês estão me agradecendo e eu agradeço a vocês essa oportunidade, tá bom? Obrigada. Vamos para os nossos patrocinadores. Shopping Farma Feitosa, funciona de 7 às 23 horas, Avenida Padre Cícero, 3.782, bairro Triângulo, Juazeiro. Nos telefones 2131-7799, WhatsApp 98103-2605 e 99912-6100. Entrega gratuita. Shop Farma Feitosa. E você que é empresário, sabe o quanto é caro contratar um advogado na hora que precisa? Pensando nisso, chegou na região do Cariri a Seguro Jurídico Cariri, uma empresa de consultoria e assessoria jurídica para pequenas e médias empresas, com pagamento de pequenas mensalidades a partir de R$ 129,90. Você terá à sua disposição atendimento jurídico 24 horas, com diversos serviços como representação judicial, civil, trabalhista, cobrança de dívidas e o melhor, sem pagar mais nada por isso. Entre em contato com a Seguro Jurídico Cariri e um dos advogados vai te atender e tirar suas dúvidas. Ligue ou mande mensagem para 889-8214-9370. YouCare, linha de cosmético para pele. Pedidos online no Instagram, @linha YouCare. E um alô para Hildo Vieira, compositor de Manhã de Madrigal. Ouçam na voz de Santana. Gente, muito obrigada. Estamos chegando ao fim. Você que nos mandou o print, aguarde, a gente vai fazer o sorteio. E ainda hoje a gente vai colocar, tá? Bom, chegamos ao fim. Muito obrigada a todos e até a próxima. E os que estão assistindo, não esquece de curtir, Compartilhar. Exatamente. E a gente já fica agradecida. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima.